Bom pessoal, aqui mais um vídeo de IAL, ainda falando sobre determinantes. Nos dois vídeos anteriores a gente deu muito destaque para algumas propriedades determinantes. A gente discutiu e algumas delas foram demonstradas, outras não foram demonstradas. Aqui a gente vai ilustrar como que a gente usa essas propriedades para calcular determinantes, tá? Então aqui vocês vão poder ver como o domínio dessas propriedades facilita muito no cálculo de determinantes. E relacionado a isso também eu vou discutir uma curiosidade relacionada a cálculo de determinante via definição, por expansão em cofatores. Então, conteúdo ainda do livro texto no capítulo 2, abordando determinantes. Bom, aqui vão ser muitos exemplos em que a gente vai só ilustrar como que se calcula determinantes usando as propriedades. Então aqui no caso, calcular o determinante dessa matriz, uma matriz quadrada de ordem 5. Vejam que essa matriz não tem nenhuma entrada valendo zero, o que significa que se você fosse calcular o determinante dessa matriz por expansão em cofatores, você ia ter que calcular 5 determinantes de ordem 4, que estão relacionados aos cofatores. Então, sugiro que vocês tentem fazer isso, que é para vocês sentirem a dificuldade que é calcular determinante usando a definição de cofatores para matrizes ordem acima de 4. Já fica um trabalho relativamente complicado de ser feito à mão, com lápis e papel. Mas esse determinante aqui, o determinante dessa matriz, o objetivo não é esse. Então é um cálculo que vai sair bem rápido via o conhecimento das propriedades dos determinantes. Então, que propriedade especificamente? Bom, eu quero calcular o determinante dessa matriz, então vou calcular aqui esse determinante. Então vocês devem lembrar de uma propriedade que diz que quando a gente coloca em evidência um fator alfa, uma escala alfa, em uma linha e uma coluna, o determinante fica multiplicado por esse escalar. Então é exatamente aqui o caso. O escalar no caso é o número 3. Agora qual é a linha ou qual é a coluna que ele aparece em evidência, que ele está como fator comum das entradas? No caso aqui a linha 3. Então se vocês olharem bem, todas as entradas são múltiplos de 3. Então 3, quando eu coloco em evidência, vira 1. 6 aqui, quando eu coloco em evidência, vira 2. 9, colocando 3 em evidência, fica 3. 12, colocando 3 em evidência, fica 4. E 6, colocando 3 em evidência, fica 2. Então, nas outras linhas não tem um fator comum, um fator inteiro comum, nem nas outras colunas. Mas na linha 3, todas as entradas são múltiplos de 3. Então, aqui fica já uma primeira dica, quando se for calcular determinante, vocês olharem com bastante atenção as entradas em cada linha e em cada coluna, para ver se tem algum fator comum, se as entradas são múltiplos comuns, são múltiplos de algum número inteiro. E aí esse valor vocês colocam em evidência. Então, no caso aqui a linha 3, o divisor comum aqui é o 3, Então a gente colocou ele em evidência e ficou essa linha, tá? E aí vocês têm que olhar novamente com cuidado a matriz, o determinante que restou, porque aí vocês observam que a primeira linha é igual à terceira linha. Então 2, 1, 2, 1, 3, 4, 3, 4, 2, 2 aqui. Aí vocês têm que lembrar também de outra propriedade determinante que diz que quando a matriz tem duas linhas ou duas colunas iguais, o determinante vale zero. Portanto, esse determinante aqui vale zero. Por quê? Porque tem duas linhas iguais, tá? Então, a gente conclui que o determinante vale zero. Uma outra maneira de vocês olharem isso é vocês perceberem também que as duas linhas, a primeira linha e a terceira linha, são o que a gente chama, elas são múltiplos escalares, uma da outra, tá? Elas são proporcionais, tá? São linhas proporcionais. Tá? E uma propriedade que a gente viu, que é uma generalização dessa de ter
linhas iguais, e diz se as linhas ou colunas são proporcionais, o determinante é zero. Então a linha 2 multiplicada por 2, por 3, vai dar a linha 3. E a linha 3 também multiplicada por 1, e aí as duas ficam iguais. Então as duas linhas são proporcionais, então o determinante vale zero. Mas em geral é mais simples ver assim, tentar identificar algum fator comum nas entradas, colocar esse fator comum em evidência e observar que a linha que sobrou, se ela é igual ou não a alguma das outras linhas. É a mesma coisa a coluna. Então vejam que poupou um trabalho enorme de calcular o determinante dessa matriz por expansão em cofatores. Aí eu deixo aqui só como pergunta para vocês, quantas operações de multiplicação e de adição seriam necessárias para calcular esse determinante se fosse calcular por expansão em cofatores? Então eu sugiro que vocês façam como a título de exercício, para vocês sentirem a dificuldade que é calcular determinante por expansão em cofatores. Então, quando vocês forem fazer isso, vocês vão fazer operações, as operações básicas, operações matemáticas básicas, adição e subtração, ou adição e multiplicação, tá? Então, quantas operações dessas no total vocês fariam para calcular esse determinante por cofatores, por expansão em cofatores? Então fica aí uma pergunta para vocês pensarem e responderem. Você pode até calcular o determinante, para vocês perceberem, né, a vantagem de dominar essas propriedades que a gente vem discutindo de determinantes, que podem facilitar muito o cálculo de determinantes. Nesse exemplo, calcular esse determinante aqui reduzindo a matriz a uma forma escalonada. Então a gente já estudou bastante método de escalonamento, né, método para cálculo para resolver sistemas lineares, método de Gauss, principalmente método de Gauss. E o que a gente vai fazer aqui está muito relacionado ao método de escalonamento, né, de Gauss, para resolver um sistema linear, que essencialmente a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar a matriz e vai tentar escalonar aqui e colocar ela na forma escalonada. Então, tentar identificar os pivôs, né? Os pivôs são o que? As entradas em cada linha, que são a primeira entrada não nula em cada linha, e abaixo de cada pivô tem que dar zero sempre, tá? Então, vamos fazer isso. Aí vocês têm que lembrar que vocês multiplicarem uma determinada linha e somar por uma outra linha J, o determinante não se altera. Então, foi uma propriedade que a gente viu no vídeo anterior. Então, essa propriedade é extremamente importante para cálculo de determinantes, vai ser usada bastante aqui. Então, aqui vamos calcular então esse determinante. Então, repetir aqui. E aqui eu fiz a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é o que eu fiz no exemplo anterior. Vou procurar alguma linha ou alguma coluna em que as entradas sejam múltiplos comuns de algum número inteiro. Então, no caso aqui, na primeira linha, você já vê que todas as entradas são múltiplas de 2. Então, eu posso colocar o 2 em evidência. Quando eu colocar o 2 em evidência, o determinante fica multiplicado por 2. Então, aí aqui vai ficar 1, colocando 2 em evidência fica 1 aqui, 0 aqui fica 0 mesmo, que é 4, colocando 2 em evidência fica 2. Nas outras linhas, nas outras colunas, não tem nada para ser colocado em evidência. E aí vocês olham aqui, as linhas não aconteceu o que aconteceu com o exemplo anterior, que teve duas linhas iguais. Aqui a gente não tem isso, tá? Mas o que a gente vai fazer? Então eu vou tomar esse 1 como sendo o pivô da primeira linha e vou zerar todas as entradas que vier abaixo dele. Esse aqui já está zerado, não precisa fazer nada. Então eu vou zerar esse elemento e vou zerar esse. Então para zerar esse elemento aqui, eu vou multiplicar a linha 1 por menos 3 e somar a linha 2. E aí isso vai ser o resultado da linha 2. Então 1 vezes menos 3 mais 3 vai dar 0. 1 vezes menos 3 mais 3 vai dar 0. Então esses dois elementos aqui já zeraram. 0 vezes menos 3 dá 0, mais 2 dá 2 mesmo. 2 vezes menos 3 dá menos 6, mais 2, menos 4. Então essa linha aqui é o resultado da multiplicação. Menos 3 vezes a linha 1 somando com a linha 2. Então é exatamente o mesmo tipo de conta que a gente já aprendeu a fazer
no método de escalonamento de Gauss, tá? Então a gente está fazendo aqui, isso aqui. E lembre-se que a propriedade que a gente viu, quando a gente faz isso, o determinante não se altera. Então aqui o valor do determinante não se alterou. Se alterou a linha, mas o valor do determinante não. Na terceira linha não preciso fazer nada porque o elemento aqui já está zerado. Então vou zerar esse aqui. E para zerar eu vou ter que multiplicar por menos 2 a primeira linha. Então menos 2 vezes 1 somado com 2 vai dar 0. Menos 2 vezes 1 mais 0 vai dar menos 2. 0 vezes menos 2 dá 0, mais 2 dá 2. Menos 2 vezes 2 dá menos 4, com 1 dá menos 3. Então essa linha é esse resultado aí, menos 2 vezes a linha 1 mais a linha 3. Então quando a gente faz isso, a linha final é essa, mas o determinante, o valor dele não se altera. Foi a propriedade que a gente viu. Ok? Bom, então eu quero, como eu falei, reduzir essa matriz à sua forma escalonada, por linhas, no caso. Então aqui, ó, eu vou ter que pegar essa linha e trocar de posição com essa. Por quê? Porque eu quero que esse 1 passe a ser o pivô mais acima aqui, né? Não pode ter um 0 acima dele na forma escalonada. Lembre-se da propriedade que a gente viu, quando a gente permuta linhas ou colunas, o valor determinante troca de sinal. Então por isso foi aqui virou menos. Então eu tinha 2, ficou menos 2. Por quê? A terceira linha desse determinante veio para a segunda linha desse. E o contrário aqui, a segunda linha veio para o lugar da terceira linha. Ok? Aí agora eu vou tomar esse 1 como sendo o pivô da segunda linha. Aqui eu não preciso zerar nada, já está zerado. Só vou zerar esse elemento aqui. Para zerar eu vou multiplicar a linha 2 por 2 e somar com a linha 4. Então vai ficar 2 vezes a linha 2 mais a linha 4. Então 2 vezes 1, 2, mais 2, 0. É esse valor aqui. 2 vezes 3, 6, com 2, 8, que é esse valor. 2 vezes 2, 4, com menos 3, 1, que é esse valor aqui. Então essa linha aqui é o resultado final dessa operação. 2 vezes a linha 2 mais a linha 4, tá? E o valor do determinante não se altera. Então aqui eu repeti o menos 2, repeti a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha. E a quarta linha foi substituída, passou a ser essa daqui. Então agora só preciso... Então veja, o pivô aqui é 1, abaixo tudo 0. O pivô aqui na segunda linha é 1, abaixo tudo 0. Falta agora zerar só esse elemento para ter a matriz na forma escalonada. Mas antes de zerar, vamos colocar então nessa terceira linha o 2 em evidência. Porque eu tenho 2 aqui e tenho menos 4. Colocando 2, então eu vou ter menos 2 vezes 2, é o 2 colocado em evidência. 0, 0, não altera. No lugar de 2 fica 1, no lugar de menos 4 fica menos 2. Então esse aqui é o 2 que foi colocado em evidência, para eu ter esse 1. Aí agora eu vou zerar esse 8 aqui. Então eu tenho que multiplicar a terceira linha por menos 8. Então, menos 8 vezes 1, mais 8 dá 0. Menos 8 vezes menos 16 dá... Menos 8 vezes menos 2 dá 16, mais 1, 17. Então, essa aqui é a última linha. E aí, agora a gente chegou na matriz na sua forma escalonada, tá? Não preciso dividir aqui por 17, não preciso fazer isso para não ficar trabalhando com frações. Então, no final ficou... menos 2 vezes 2, então menos 2 ao quadrado, vezes, aí agora eu fiquei com uma matriz diagonal, uma matriz triangular superior, tá? Então aqui, ó, esses elementos todos abaixo da diagonal principal são todos nulos, então é uma matriz triangular superior. Então esse é o objetivo de calcular determinantes por redução da matriz, né? A forma escalonada por linhas. Sempre chegar numa matriz, se possível, uma matriz na forma triangular. Seja triangular superior, como foi o caso, mas pode ser também a forma triangular inferior. E aí vocês têm que lembrar também que quando está a matriz na forma triangular, a matriz que é triangular, superior, inferior ou diagonal, o determinante é simplesmente o produto das entradas que estão na diagonal principal.
Então, fazendo esse produto todo aqui, vai dar 17. Então, no final ficou menos 2 ao quadrado vezes 17. Então, ou seja, determinante de A, menos 2 ao quadrado vezes 17, ou então, se quiser, menos 68 ao quadrado. Se quiser, pode deixar assim também. Tá? Então, esse exemplo é ilustrando o método cálculo de determinante por redução da matriz à forma escalonada por linhas. E aí a gente usa as mesmas ideias que a gente usou quando a gente estudou resolução de sistemas lineares por esse método, certo? E aí vocês têm que sempre lembrar das propriedades dos determinantes para poder fazer as contas corretamente. Esses exemplos, eles não estão aqui apenas como exemplo de cálculo, não. Todos eles estão aqui com um objetivo didático de ensinar esses métodos de cálculo de determinante. Então, esse daqui, para vocês observarem que vocês podem colocar em evidência algum fator e aí depois chegar com duas linhas iguais. E aí, automaticamente, o determinante vai ser zero. Então, duas linhas ou duas colunas iguais. Então, quando você chega numa situação dessa, não perde mais tempo, já sabe que o determinante é zero pelas propriedades. Esse exemplo aqui também, aqui a finalidade dele é ensinar, ele é a finalidade didática, é ensinar o método de resolução de cálculo determinante por redução da matriz à forma escalonada. Tá? Então, o que vocês têm que aprender são essas técnicas que estão sendo usadas nos exemplos. Os exemplos não é só para chegar numa resposta final, não. O processo todo de resolução, que é o mais importante, que tem que ser aprendido. Eu deixo aqui como exercício vocês calcularem esse determinante por expansão em cofatores. Isso é só para vocês sentirem a diferença. Sentir se vai ser mais trabalhoso ou menos trabalhoso. Né? Calcular determinante por expansão em cofatores ou usando esse método que é reduzindo a matriz à sua forma escalonada. Então, calculem só para vocês sentirem a dificuldade e comparar os dois procedimentos. Então, fica esse exercício como sugestão. Mais um exemplo, vamos calcular esse determinante. Então, o determinante agora é esse aqui. Tá? Vocês já observem que essa matriz já tem bastante zeros aqui. Tem 2 zeros na primeira linha. Tem um zero na segunda, tem um zero na terceira linha. Então, 2 zeros na segunda coluna. Tá? Se vocês forem calcular determinante por expansão em cofatores, por exemplo, vocês poderiam escolher essa linha aqui, que aí vocês só vão precisar calcular 2 determinantes de ordem 3. Tá? Ou então essa coluna, tá? Que também vai ser a mesma coisa, vocês vão calcular 2 determinantes de ordem 3. Tá? Então, para uma matriz como essa, que tem bastante zeros numa linha ou numa coluna, o cálculo por expansão em cofatores até que não é tão penoso, porque vai simplificar bastante. Mas a intenção aqui é a gente usar o método também por escalonamento, só que aqui vou olhar para as colunas, diferente do exemplo anterior que eu olhei para as linhas. E por que eu vou olhar para as colunas? Porque se vocês observarem aqui, essa matriz já está quase numa forma triangular, inferior no caso. Para ficar numa forma triangular inferior, eu só vou ter que eliminar esses dois elementos aqui, o 3 e o 6. Eliminar, que eu digo, é zerar, né? Fazer alguma operação por linha ou por coluna, aqui que vai ser o caso, para transformar esse 3 no 0 e esse 6 no 0, e aí eu vou ficar com uma matriz triangular inferior. E aí vocês olham para a primeira coluna e para a terceira coluna, basta olhar para isso. Então, para eu tornar esse elemento aqui 0, basta eu multiplicar a primeira coluna por menos 3 e somar. Então, é isso que a gente vai fazer. Menos 3 vezes a terceira coluna, na primeira coluna, menos 3 vezes a primeira coluna, mais a quarta coluna no caso. Então, vai ficar menos 3 vezes 1 dá menos 3. Quando eu somar com 3 aqui, vai dar 0. Tá? Fazendo aqui. Então, menos 3 vezes 1 vai dar menos 3, mais 3, 0. Zerou. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. E aí, automaticamente, vai dar 0 aqui. Mas foi só uma coincidência. Poderia acontecer outra coisa. Mas, no caso aqui, já zerou. Já facilitou mais o trabalho.
Menos 3 vezes 0 vai dar 0, mais 0 fica 0 mesmo. Menos 3 vezes 7 dá menos 21, menos 5, menos 26. E aí pronto, já chegamos numa matriz que está na forma triangular, no caso, forma triangular inferior. Então o determinante é o produto dos elementos, né, da diagonal principal, produto das entradas da diagonal principal. Então vai ficar 1 vezes 7 vezes 3 vezes menos 26, tá? Então fazendo essa conta dá menos 546, ou pode deixar assim também, fatorado. Menos 2 vezes 3 vezes 7 vezes 13. 13 que é menos 2 vezes 2 vezes 26, né, que dá 2 vezes 13, que dá 26. Tá? Então, às vezes é vantajoso deixar na forma fatorada também, que pode simplificar depois. Mas esse é o valor determinante. Mas qual é o objetivo aqui? O objetivo é que a matriz primeiro já está quase na forma triangular. Só tem que zerar essas duas entradas. Já está quase na forma triangular inferior. E aí, para isso, eu não operei por linhas, mas sim operei por colunas. A primeira coluna com a terceira coluna. E aí, a partir daí, eu zerei aqui, ó, e cheguei na matriz triangular, certo? Então, aqui a gente conclui o cálculo. Próximo exemplo, então, calcular esse determinante para essa matriz aqui. Então, lembre, todos esses exemplos não estão aqui simplesmente para exemplo, para a gente fazer conta, não. Todos eles estão para ensinar alguma coisa, todos eles têm uma finalidade didática, tá? Vocês têm que aprender qual é o ponto essencial da situação que o exemplo traz e qual a ideia nova que ele traz que deve ser aprendida. É isso que deve ser aprendido. Então, o objetivo não é chegar no valor final, o objetivo é aprender aqui o desenvolvimento que foi ensinado aqui, o método que foi ensinado. Então, todos eles vão ter a mesma finalidade. Então, esse exemplo aqui, então, de novo, um determinante é uma matriz quadrada de ordem 4, não tem nenhum zero aqui nessa matriz. Se for calcular esse determinante por expansão em cofatores, vocês vão ter que calcular 3 determinantes de ordem 3, 4 determinantes de ordem 3, tá? E aí fazer as contas todas aí. Então, podem até fazer só para sentir as vantagens e desvantagens de cada situação. Bom, mas aqui o que a gente vai fazer com esse exemplo? Esse exemplo, ele traz uma ideia nova, que é que você vai fazer uma mistura de escalonamento com cálculo por cofatores, ok? Então, aqui eu vou exatamente fazer o quê? Eu vou tomar esse elemento aqui como pivô, né, 1, e vou zerar os outros elementos que estão acima ou abaixo dele, tá? Vocês poderiam perguntar, professor, por que eu não trocar de posição? Até pode, mas aqui não é desnecessário. Lembre-se que se eu fizesse isso, ia acrescentar um sinal de menos aqui na frente. Se eu colocasse a linha 1 para o lugar, a linha 2 aqui para o lugar dessa linha 1 e trocar de posição, né, permutar essas duas linhas, ia ter que acrescentar um sinal de menos aqui no determinante. Mas eu não vou fazer isso. Então, a gente, quando for o caso, não precisa. Como já tenho 1 aqui, então eu vou usar esse elemento como pivô para zerar as outras entradas que estão na coluna dele. Então, para zerar esse aqui, eu vou multiplicar a segunda linha por menos 3. Então, menos 3 vezes 1 mais 3 dá 0. Menos 3 vezes 2 dá menos 6, mais 5, menos 1. Menos 3 vezes menos 1 dá 3, menos 2 dá 1. Menos 3 vezes 1 dá menos 3, mais 6, 3. Tá? Então, essa linha aqui é o resultado dessa operação aí. Tá? Agora eu vou zerar essa outra linha, essa outra entrada aqui. Tá? Então, para isso eu tenho que multiplicar a linha 2 por menos 2. Então, menos 2 vezes 1 é o menos 2, 2 vai dar 0. Menos 2 aqui vai ficar menos 4, com 4 aqui dá 0 também. Menos 2 aqui fica 2, mais 1, 3. Aqui, menos 2, mais 5, 3. Então, essa linha aqui é o resultado dessa operação envolvendo a segunda e a terceira linha. E agora eu vou zerar esse outro elemento aqui. Então, tem que multiplicar a segunda linha por menos 3. Então, menos 3 mais 3, 0. Menos 3 aqui vai dar menos 6, mais 7, 1.
Menos 3 aqui vai dar 3, mais 5, 8. Menos 3 aqui vai dar menos 3, mais 3, 0. Tá? Então, aqui o resultado é essa linha. Agora, eu vou simplesmente olhar o quê? Ó? Que essa primeira coluna só tem um elemento que é diferente de 0. Então, eu vou fazer o cálculo do determinante por cofatores usando esse elemento. Então, eu vou fazer o quê? É esse elemento, né? 1 vezes quem? Vezes menos 1 elevado a quem? A ordem da linha mais a ordem da coluna. Então, a ordem da linha aí, no caso, é 2 e a ordem da coluna é 1. Certo? Então, 2 mais 1, 3. Então, menos 1 elevado a 3 dá menos 1, que é exatamente esse menos aqui, ó. E o que vai aparecer aqui é o cofator desse elemento, o cofator do elemento da linha 2, coluna 1, tá? Que é esse elemento aqui, certo? Então, isso daqui, ó, é essa conta aqui. Então, eu fiz aqui, ó, cálculo por expansão em cofatores, usando só esse elemento. Então, a matriz que sobra é o quê? Vai pegar esses 6 elementos aqui, ó, junto com esses 3 aqui. Então, ficou uma matriz 3 por 3, tá? Com as entradas que sobraram da matriz 4 por 4 anterior, ok? Então, aqui eu fiz essa redução aqui, né? Mas, ao invés de continuar fazendo para transformar numa matriz escalonada, eu fui e olhei, não, como aqui só tem um elemento, e é 1, eu vou simplesmente fazer o cálculo por expansão em cofatores ao longo dessa coluna. E aí vai dar exatamente isso aqui, que é uma matriz 3 por 3. Aí aqui eu vou seguir a mesma ideia. Então eu vou zerar esse elemento aqui. Poderia até zerar esse também, se quisesse, mas vou zerar esse. Então, para zerar esse elemento é só somar as duas linhas. Então, menos 1 com 0, 1 com 8, 9, 3 com 0, 3, tá? Então, essa matriz aqui, ó, que restou, na segunda linha não fiz nada, nem na primeira. Só fiz essa redução aqui envolvendo a terceira linha. E aí, a mesma coisa. Agora, eu vou fazer o cálculo do cofator, olhando, né, para essa coluna, que só vai ter um determinante 2 por 2. Então, quando eu fizer isso, tem esse sinal de menos, tá aqui, e tem esse outro menos 1, que é o menos 1 da entrada. Então, menos 1, que é a entrada, vezes menos 1 elevado a quem? A ordem da entrada, que é a ordem da linha da entrada, que é 1, a ordem da coluna, que é 1 também. Então, mais 1, 2. Menos 1 elevado a 2 vai dar 1. Então, esse valor aqui dá 1. Aí, esse menos 1 é a entrada. Então, esse menos 1 aqui. E esse menos é o que já vinha. E aí, quando eu faço isso, o que sobra é esse determinante aqui, ó. O determinante 3 por 3. Ok? Bom, aí aqui, menos 1 vezes menos 1 vai dar mais, né? Dá positivo. Aí eu posso colocar o 3 em evidência aqui, para simplificar. Aí fica colocando o 3 em evidência na primeira linha, vai ficar tudo valendo 1. Posso colocar o 3 em evidência aqui também na segunda linha, que aí fica 3 e 1. E aí vai ficar 3 vezes 3, 3 ao quadrado. Tá? Esse determinante aqui é 2 por 2, é mais simples ser calculado. 1 vezes 1, menos 3 vezes 1, vai dar menos 2. Então, 3 ao quadrado vezes menos 2. Então, pode escrever assim, menos 2 vezes 3 ao quadrado, isso vai dar menos 18. Então, esse determinante aqui vale menos 18. Então, o que foi que esse exemplo ensinou para vocês, de novo? Ensinou que eu não preciso, quando for vantajoso, fazer o que eu fiz no exemplo anterior. No exemplo anterior, a gente fez o escalonamento até o final, até chegar numa matriz triangular, uma matriz triangular superior. Nesse outro exemplo também, só que ficou mais simples, mas também a gente ficou com a matriz triangular. Esse exemplo aqui está ensinando que a gente não precisa fazer isso. Eu posso fazer aqui como foi o caso, foi uma redução aqui, né, para as colunas, poderia ser para as linhas também. E aí eu vou olhar então só para o elemento que é diferente de 0 e aí baixar a ordem do determinante. Então o determinante que era 4 por 4 vai passar a ser um determinante 3 por 3. Só tem que ter cuidado com os sinais, viu? Os sinais aqui para não se atrapalhar.
E aí continuei fazendo isso, ó. Zerei tudo que está abaixo aqui e reduzi o cálculo desse determinante, que era um determinante 3×3, a um 2×2. Tá? Então eu não fiz o processo de escalonamento até o final. Eu fiz esse primeiro passo do processo de escalonamento, mas aí eu depois resolvi usar a expansão por cofatores, porque é simples, porque só tem uma entrada não nula. E aí reduzi a ordem do determinante para um determinante de ordem 3. Eu fiz a mesma coisa aqui para reduzir a ordem do determinante a um determinante de ordem 2. E aí concluí o cálculo. Então, o objetivo didático desse exemplo é ensinar esse outro método de se calcular o determinante. Esse exemplo aqui, então vamos calcular o determinante dessa matriz, né? Uma matriz, de novo, de ordem 4. E o que vai acontecer aqui no cálculo desse determinante essa linha e essa eu vou reduzir, né? Eu vou reduzir essa linha aqui, né? Ou seja, eu vou zerar esse elemento. Então, para fazer isso, eu tenho que multiplicar por 2 todos os elementos da primeira linha. Então, 2 vezes 3 dá 6, menos 6, 0. 2 vezes menos 1, menos 2, mais 7, 5. 2 vezes 2, 4, menos 7, menos 3. 2 vezes menos 5, menos 10, mais 4, menos 6. Tá? Então, eu zerei esse elemento aqui. Eu poderia fazer a mesma coisa com esse, mas aí vocês já param e já observam que a segunda linha eu não fiz nada porque não precisava, eu já tenho um zero aqui abaixo do 3. Por que eu não segui com o escalonamento aqui usando a quarta linha? Porque eu já paro e observo que as duas linhas ficaram iguais. A segunda e a terceira linha já deu igual, já são iguais. Quando o determinante tem duas linhas iguais, ou duas colunas iguais, ele já é zero. Então, quando você observa isso, você já para o cálculo e já vai automaticamente dizer que é zero, por essa propriedade. Não há necessidade de prosseguir com o escalonamento. Tá? Zerar esse elemento aqui, não há necessidade disso, porque você vai ter mais trabalho à toa. Então, simplesmente olhou para essas duas linhas, viu que elas são iguais, então, pela propriedade determinante, duas linhas iguais, o determinante vale zero, certo? Mais um exemplo aqui, vamos calcular esse determinante, mais um determinante de ordem 4, e ele só tem essa entrada valendo zero. Então vamos fazer novamente, né? Reduzir aqui já é zero, não vou fazer nada, aqui já eu vou zerar esse elemento, eu vou zerar esse elemento também. Então, aí eu vou multiplicar isso aqui por menos 2. Então, menos 2 mais 2 vai dar 0. Menos 2 vezes menos 3 dá 6. Menos 5 dá 1. Menos 2 vezes 1 dá menos 2. Menos 1 dá menos 3. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. Menos 2 aqui vai dar 2. Essa terceira linha eu só repetir. E aí agora... vou zerar esse outro elemento, tenho que multiplicar por 3, né? A primeira linha e somar aqui. Então, 3 menos 3, 0. Aqui vai ficar menos 9 mais 10, 1. Aqui vai ficar 3 menos 6, menos 3. E aqui vai ficar menos 6 mais 8, 2. E aí pronto, eu fiz aqui o escalonamento, né? Zerei os elementos da primeira coluna abaixo do 1. Eu, em princípio, né, em tese, eu prosseguiria com o escalonamento, até ficar com uma matriz triangular, no caso seria uma triangular superior. Mas eu já observo que a segunda linha e a quarta linha são iguais. Então não há necessidade de seguir em frente com o escalonamento. Por causa disso, já deu duas linhas iguais. Como deu duas linhas iguais, eu já sei que vale zero. E aí eu encerro o cálculo determinante aqui. Tá? Para esse exemplo.
Para os próximos exemplos, eu vou enunciar uma propriedade, seria aqui a propriedade 11, propriedade det 11, propriedade de determinantes número 11, mas essa não vou demonstrar. A demonstração seria por indução, e aí não vou fazer aqui. Então a propriedade é a seguinte: seja P uma matriz, ordem n por n, particionada em blocos de submatrizes da seguinte forma. Então a matriz P, ela tem ordem n por n, P é uma matriz ordem n por n, mas ela é formada por blocos de submatrizes. Uma submatriz A, uma submatriz B, uma submatriz D, e essa submatriz aqui que é a matriz nula, na verdade. Então assim ou então assim, tá? A, B, nula, D, ou então A nula, C, D. Então veja que é como se fosse uma matriz triangular superior, só que aqui superior, só que ao invés de as entradas serem números, são blocos de submatrizes. Então essa aqui é uma espécie de matriz triangular superior e aqui uma espécie de matriz triangular inferior, tá? Então a matriz é particionada, então a gente diz que a matriz P está particionada em blocos de submatrizes dessa seguinte forma: isso aqui é matriz nula, isso aqui é matriz nula. Então onde A e D, então essas matrizes que aparecem na diagonal da matriz P, na diagonal principal da matriz P, essas matrizes são submatrizes quadradas. Então A e D, que aparecem na diagonal principal, são matrizes quadradas. E esse O grande aqui é, na verdade, a matriz nula, tá? Ou seja, vocês têm matrizes que têm valores aqui, valores aqui, valores aqui, e aqui é só zero. Ou aqui, 0, 0, 0, tá? Então, ó, quando a gente tem um particionamento desse tipo para a matriz P, o determinante da matriz P é dado da seguinte forma. Então, o determinante de P é o produto dos determinantes das matrizes A e D que estão na diagonal. Então, determinante de A vezes o determinante de D. Determinante de A vezes o determinante de D. Então, o determinante da matriz P é o determinante de A vezes o determinante de D. Tá? Então, a prova dessa propriedade pode ser feita por indução finita, mas eu não vou fazer aqui. Quem tiver familiaridade em demonstrações por indução finita pode tentar fazer, né, por indução finita na ordem da matriz P. Quem não tiver, não se preocupe, que isso não é o objetivo dessa disciplina, é ensinar essas demonstrações por indução. Então, por exemplo, vamos ilustrar com o cálculo dessa matriz aqui, ó. Determinante de A, eu quero calcular esse determinante aqui. Esse determinante, essa matriz não está nessa forma. Então, eu não tenho uma matriz nula. O mais importante é buscar uma matriz nula, né, que está na parte de baixo ou na parte de cima do triângulo. Então, aqui eu não tenho esses zeros aqui, mas eles não formam uma matriz nula. Sozinho aqui não estão formando. E aí eu vou fazer um escalonamento para ver o que acontece. Quando eu faço escalonamento, o que vai acontecer? Então, eu já tenho esse zero aqui, não vou fazer nada, tá? Também tenho esse zero, não vou fazer nada. Mas, na verdade, primeiro observe que tem um 2 aqui, que eu posso colocar em evidência, né? Eu repeti aqui 2 vezes, não era necessário, mas tudo bem, não tem problema. Eu repeti aqui, né? Isso não importa. Então, eu vou colocar em evidência essa 2 está repetido aqui. Eu vou apagar para não atrapalhar. Vou apagar isso aqui que está repetido. Então, eu vou olhar para essa linha. Vou olhar para essa linha, primeira linha, e vejo que eu posso colocar o 2 em evidência. Então, coloquei o 2 em evidência, o determinante, e aí ficou 1, 0, 2. A segunda linha eu não fiz nada. A terceira linha também não fiz nada. Na quarta linha também não fiz nada. Então, eu só fiz esse 2 em evidência. Eu só fiz colocar esse 2 em evidência, para que esse 1 ajude na redução aqui, né, para eliminar esses elementos. Então aqui não preciso mais zerar, né? Eu vou zerar esse 3 e vou zerar esse 2. Então, para zerar esse 3, eu vou multiplicar a primeira linha por menos 3 e somar com a segunda. Então, menos 3 mais 3, 0. Menos 3 mais 3, 0. 0 mais 2, 2. Menos 6 mais 2, menos 4.
terceira linha só repito, e para zerar esse elemento tenho que multiplicar a primeira linha por menos 2 e somar com a quarta linha. Então, menos 2 mais 2, 0, menos 2 mais 0, menos 2, 0 mais 2, 2, menos 4 mais 1, menos 3. Então, essa linha aqui é o resultado dessa operação. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou trocar de posição. Vou trocar de posição a segunda linha com a terceira linha. Então, veja, a segunda linha aqui é 0, 0, 2, menos 4, ela foi para a terceira linha. E essa terceira linha que está aqui, ela foi para o lugar da segunda linha. Então, eu permutei essas duas linhas. Quando isso é feito, troca-se o sinal do determinante. Então, por isso ficou menos 2 aqui. Ok? E aí, ó, a matriz ficou assim. Porque é o objetivo do escalonamento. Então, agora eu só preciso zerar esse elemento, menos 2. Então, para zerar esse elemento, basta multiplicar a segunda linha por 2 e somar com esse. Então, no 0 não altera. 2 menos 2, 0. 6 mais 2, 8. 4 menos 3, 1. Certo? Então, cheguei nessa matriz. Agora eu não vou mais seguir no escalonamento. Eu já cheguei aqui nessa submatriz. Ó. Essa submatriz que é uma matriz nula. É a matriz O. Matriz 0. Eu tenho essa submatriz aqui também, ó, que vai ser a matriz A da propriedade 11. Então, a matriz A é a matriz 1, 1, 0, 1. E a matriz D é essa daqui. Essa daqui é a matriz D. 2, menos 4, 8 e 1. Portanto, o determinante vai ficar o quê? Vai ficar menos 2 vezes o determinante dessa submatriz aqui, tá aqui, ó, vezes o determinante dessa outra submatriz. É a matriz A e a matriz D. Então, essa outra matriz aqui, ó. Então, determinante de A vai ficar menos 2 vezes o determinante da matriz A e o determinante da matriz D. Então, são essas matrizes que aparecem aqui, ó. Tá? E aí, esses determinantes facilmente calculado, menos 2 vezes 1. Esse outro aqui vai dar 34. Vocês podem organizar melhor aqui essa conta e vai dar menos 68. Então, o determinante de A é menos 68. Então, esse exemplo, na verdade, ele é o mesmo que já foi calculado. Então, não é por acaso. Eu coloquei ele para exatamente confirmar. Ele já foi calculado aqui. Onde que tá? Tá aqui, ó. Então, o mesmo exemplo. Então, essa matriz que apareceu aqui no final, essa matriz que ficou nesse formato aqui, ó, uma matriz A, uma matriz D e uma matriz nula. Exatamente isso aqui, ó, a matriz A, a matriz D e a matriz nula. Então, o determinante vai ficar o produto desses dois determinantes aqui. E tem esse menos 2 já multiplicando anteriormente. Então, fazendo essa conta vai dar isso daqui. Então, essa propriedade pode ajudar muito também em cálculo de determinantes. Eu vou deixar como exercício vocês calcularem esses determinantes aqui usando essa mesma propriedade aí. Então, usando essa mesma relação. Esses exemplos aqui para vocês fazerem como exercício. Então, exemplo A, B, C e D. Então, tentem transformar cada uma dessas matrizes, né, esses determinantes, ou nessa forma ou nessa forma. Aqui é uma espécie de matriz triangular superior, mas só que as entradas são submatrizes. E aqui uma espécie de matriz triangular inferior, só que as entradas são submatrizes. Então, cada um daqueles exemplos, vocês vão tentar transformar ou numa situação como essa ou numa situação como essa, para usar essa relação e calcular esses 4 determinantes aqui, ok? Bom, aí com isso eu encerro os exemplos e a ilustração também da propriedade 11. No próximo vídeo ainda vou falar de mais uma propriedade, que é a propriedade de produto de matrizes. Quando a gente multiplica duas matrizes, o determinante do produto é o produto dos determinantes. Então, essa é a última propriedade que a gente vai ver. Ela acaba sendo, do ponto de vista teórico, até mais importante. Então, vai ser a última propriedade, tá? No próximo vídeo falaremos sobre ela. E aí, para concluir esse vídeo, eu vou só
colocar aqui uma curiosidade para vocês sentirem as vantagens de vocês dominarem essas propriedades de cálculo determinante e principalmente dominar o método de escalonamento de Gauss, tanto para resolver sistemas de equações lineares, como para calcular determinantes, que a gente ilustrou bastante aqui agora nessa videoaula. Então, só a título de curiosidade, eu vou colocar aqui, o cálculo de determinantes por expansão de cofatores, ele é extremamente ineficiente, tá? Eu sugeri nos exemplos, alguns deles, que vocês façam o cálculo do determinante por expansão em cofatores, só para vocês perceberem a dificuldade que é, as vantagens e desvantagens em fazer cálculo por expansão em cofatores e cálculo por redução à forma escalonada, foram ilustrados nos exemplos. Então, sugeri que vocês fizessem isso daqui, mas de forma geral, o cálculo de determinantes por expansão em cofatores é extremamente ineficiente e ineficaz, tá? Então, isso de modo geral, a menos que a matriz tenha muitos zeros. Se a matriz tiver muitos zeros, aí pode ser indiferente, pode ser vantajoso o cálculo por cofatores, né? Se tiver muitos zeros, muitas entradas valendo zero. Mas, de modo geral, esse método aí é ineficiente. Então, por exemplo, para a gente calcular o determinante de uma matriz de ordem n por n, são necessárias aproximadamente E vezes n fatorial operações. Esse Ezinho aí é aquele número lá, base do logaritmo natural, que é aproximadamente, em duas casas decimais, 2,71. Então, é esse Ezinho que aparece aqui. Então, é esse Ezinho vezes n fatorial. Isso aqui, n fatorial cresce muito rapidamente. À medida que a ordem da matriz cresce, o fatorial do n cresce muito rapidamente e ainda é multiplicado por esse valor aqui, Ezinho. Então, aproximadamente 2,71 vezes n fatorial. Então, esse número vai crescer muito rapidamente à medida que a ordem das matrizes cresce. Isso daqui eu não vou demonstrar. Isso aqui não é objetivo dessa disciplina. Na verdade, essas coisas são estudadas em disciplinas, assuntos mais envolvendo métodos numéricos, né? Cálculo numérico, análise numérica ou métodos computacionais, em que se estuda esse tipo de coisa aqui. Então, nesse contexto que uma afirmação como essa é provada. Então, para se calcular o determinante de uma matriz n por n, são necessárias aproximadamente E vezes n fatorial operações. Que operações? Operações que a gente fala aqui é adição e multiplicação. São as duas operações básicas que são feitas nos computadores. Somar e multiplicar, basicamente, tá? Isso é para o cálculo por expansão em cofatores, tá? Fica subentendido aqui esse valor, né, o número de operações para o cálculo por expansão em cofatores. Então, por exemplo, a título de ilustração, se eu tiver n igual a 50, então é uma matriz quadrada de ordem 50, uma matriz 50 por 50. Aí vocês poderiam dizer, mas professor, a matriz 50 por 50 é muito grande, isso não acontece nunca. Não, as matrizes que aparecem nas aplicações reais, nas aplicações concretas, em vários contextos aí das engenharias, da física, da química, economia, qualquer lugar que se opere com matrizes, em geral, as matrizes são gigantescas, são matrizes de ordem de centenas por centenas, ou milhares por milhares. Então, da ordem das milhares de linhas, ou milhares de linhas por milhares de colunas, ou até milhões de linhas por milhões de colunas. Então, são matrizes gigantescas. Então, isso só é feito, obviamente, usando computadores, métodos computacionais, e os computadores vão operar essas contas. Mas mesmo uma matriz assim, ordem 50, que para essas aplicações concretas é uma matriz de tamanho ridículo, realmente é muito pequena, mesmo para uma matriz com esse tamanho, veja o que acontece, ó. Se vocês fizessem as aproximações aqui, isso daria aproximadamente, fazendo todas as contas aqui, eu não estou detalhando, estou só colocando a curiosidade final,
Então seriam necessárias aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 64 operações, ou seja, 3 vezes 10 elevado a 64 adições e multiplicações, tá? Isso para calcular o determinante por expansão em cofatores de uma matriz quadrada de ordem 50, ok? Isso aqui. Então, ó, um computador que possa realizar 1 trilhão, ou seja, 10 elevado a 12 operações por segundo, eles seriam supercomputadores, então não são computadores usuais que podem calcular coisas tão rapidamente. Então, em geral, são supercomputadores. Então, um computador que possa realizar 1 trilhão de operações por segundo, quer dizer o quê? Que pode realizar 1 trilhão de adições e multiplicações por segundo. Tá? Então, seriam supercomputadores. Então, um computador como esse levaria nada menos que 10 elevado a 45 anos, 10 elevado a 45 anos, para calcular um determinante desse, para concluir os cálculos de um determinante de uma matriz quadrada de ordem 50 por expansão em cofatores. Então, 10 elevado a 45 anos. Só para se ter uma ideia, a título de comparação, né? Então, na astronomia, a idade do universo é estimada aproximadamente em 14 bilhões de anos. Ou seja, aproximadamente 1,4 vezes 10 elevado a 10. Então, veja, isso daqui é aproximadamente a idade do universo. Isso daqui é aproximadamente quantos anos que um supercomputador desse levaria para calcular o determinante de uma matriz de ordem 50 por expansão em cofatores. Então, veja, isso aqui é absurdamente maior do que a idade do universo. Então, aproximadamente 1,4 vezes 10 elevado a 10, aproximadamente 14 bilhões de anos. Isso daqui, 10 elevado a 45 anos, é muito maior do que isso daqui. Então, é maior que aproximadamente 10 elevado a 35 vezes maior que a idade do universo. Então, não é só 2 vezes, 3 vezes ou 10 vezes maior que a idade do universo. É 10 elevado a 35 vezes maior que a idade do universo, aproximadamente. Então, veja, é impossível, né, atualmente, no nosso estágio tecnológico, calcular determinante de matriz, que é uma matriz pequena, matriz quadrada de ordem 50, para propósitos concretos de aplicação, é uma matriz ridiculamente pequena. As matrizes reais acontecem aí tamanho milhares ou milhões, ou centenas ou milhares de milhões. Então, os computadores seriam, nenhum supercomputador seria capaz de calcular o determinante de uma matriz dessa ordem por expansão em cofatores. Então, como é que se faz o cálculo realmente? Então, o cálculo realmente é feito por operações elementares em linhas, é isso que a gente ilustrou hoje, por redução, né, da matriz a uma forma escalonada, chegar numa forma triangular, tá? E aí, pode se mostrar também nesses cursos de análise numérica, métodos computacionais ou cálculo numérico, pode-se mostrar que se você for calcular o determinante de uma matriz n por n por operações elementares em linhas, ou seja, reduzir a matriz a uma forma escalonada, são necessárias aproximadamente 2 vezes n a terceira dividido por 3 operações. Então, 2n ao cubo sobre 3 adições e multiplicações aproximadamente. Então, para n igual a 50, que foi o mesmo valor aqui que eu utilizei, que chegou nesse valor absurdo aqui, 10 elevado a 45 anos, mas fazendo por operações elementares em linhas, que a gente ilustrou nos exemplos desse vídeo-aula de hoje, para uma matriz de tamanho 50, são aproximadamente 17 mil operações. Muito menor, 17 mil operações é muito menor do que isso daqui. 3 vezes 10 elevado a 64 operações. Insignificante comparado com isso daqui. E aí, um computador comum mesmo pode fazer o cálculo de uma matriz dessas em segundos, frações de segundos, dependendo do computador, obviamente.
Então, para uma matriz de tamanho 50, fazer o cálculo determinante por operações elementares, como a gente ilustrou os exemplos dessa videoaula, o computador faz isso numa fração de segundos, tá? Já se for fazer por expansão em cofatores, é simplesmente impossível, então não tem como ser feito. Então isso é para que vocês percebam o poder do método de tanto resolver sistemas por eliminação gaussiana, também para calcular determinantes por eliminação gaussiana, né, redução à forma escalonada. Ele é extremamente muito mais eficaz que os métodos diretos, tá? Aí vocês poderiam perguntar, mas então para que fala de expansão em cofatores? Bom, aqui foi simplesmente definido o determinante. Para a gente definir o determinante, a gente precisou da expansão em cofatores. E ela é extremamente importante por razões teóricas. Todas as propriedades que a gente demonstrou, que a gente estudou, ou elas são demonstradas de uma forma direta usando expansão em cofatores, ou elas são demonstradas de uma forma indireta usando expansão em cofatores. Então, não há dúvida da importância da expansão em cofatores do ponto de vista teórico. Mas do ponto de vista cálculo computacional, ela é extremamente ineficaz e ineficiente. Então, se opta realmente por operações elementares em linhas. Então, quem for dos cursos da área de ciências exatas e tecnológicas, geralmente vai fazer um curso de cálculo numérico, métodos computacionais, análise numérica, seja lá o que eu for, e vai realmente resolver esses sistemas e fazer esses cálculos usando métodos computacionais. E aí vocês vão ter a oportunidade de perceber tudo isso que eu estou falando aqui, na prática, usando os métodos computacionais, resolvendo esses problemas todos via computadores. Mas aqui não é o objetivo dessa disciplina. Então essa curiosidade aqui é interessante, é importante que vocês conheçam. E com isso eu encerro o assunto dessa videoaula. Então, continuamos falando do determinante. Então, vimos mais uma propriedade, né, que foi a propriedade DET11, e vimos como que ilustra os cálculos determinantes por redução por linhas, né, usando as propriedades. E essa última curiosidade aí, que é importante vocês saberem, e reforcem os estudos, estudando o livro-texto aí, o capítulo 2, tentando resolver os exemplos, os exercícios que eu deixei nessa videoaula, e também os que estão no capítulo 2 do livro-texto, os exemplos, os exercícios. Então façam isso para acrescentar a tudo que foi falado aqui. Eu encerro essa videoaula aqui, até a próxima e tchau.